Mas, gente, hoje é Páscoa, hoje é a nossa celebração mais importante. Muita gente pensa que a festa cristã mais importante é Natal, não é. A festa cristã mais importante é Páscoa. É Páscoa. E hoje a gente vai conversar sobre... Vamos ver se funciona. Vai lá, Gabriel. Que isso? Sobre ressurreição. Esse é um dos maiores desafios da nossa conversa. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo vai responder corretamente, que qual é o principal fundamento da fé cristã? Pensa o seguinte: se você pudesse tirar da fé cristã tudo que não é esse fundamento principal, tira tudo, vai tirando assim. E aí só tem a base lá, o que é mais basilar, o que sustenta a casa da fé cristã. O que seria? Qual é o principal fundamento da fé cristã? O que é? Amor? Amor a Deus, amor ao próximo. O principal, assim, que não dá para negociar. Hã? Exatamente. Aí a gente vai ter uma conversa complexa agora. Pode passar aí, Gabriel. Olha lá. Quando a gente pensa sobre fé cristã, geralmente a gente pensa na moral cristã. Ser cristão é defender, na sociedade hoje, pensa valores, né? Família e outras coisas. Ou algumas pessoas vão pensar que ser cristão é defender uma ética social, cuidar dos pobres, do órfão, da viúva, do estrangeiro, ter uma dimensão social da fé. E ainda algumas pessoas vão pensar que o principal fundamento da fé cristã, não está indo, é o religioso, é a experiência da fé, a experiência religiosa. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, a gente aprende uma coisa importante. O principal fundamento da fé cristã é a ressurreição. Sem ressurreição não existe fé cristã. Não existe. Você pode acreditar em Jesus, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar no Espírito Santo, na igreja, mas se você não entende a ressurreição, a sua fé não é cristã, certo? E por que a sua fé não é cristã? Porque a ressurreição é a base fundamental, é o pilar que sustenta tudo, inclusive na vida de Jesus. Algumas pessoas podem pensar assim, bom, Herbert, não é o nascimento de Jesus a coisa mais importante? Não são os ensinamentos, os milagres? Só que do ponto de vista do Evangelho, nós poderíamos dizer que a gente lê a Bíblia, os Evangelhos, os 4 Evangelhos, né? Cada um deles, de trás para frente. É a ressurreição que ilumina a vida de Jesus. É a ressurreição que ilumina os milagres. É a ressurreição que ilumina o que ele ensinou. É a ressurreição que ilumina quem Jesus é. Porque se Jesus tivesse feito tudo o que fez, ensinado tudo o que ensinou, pregado tudo que pregou, feito os milagres que fez, expulsado os demônios que expulsou, e não tivesse ressuscitado, eu colocaria ele como um profeta comum. Ele não seria a pessoa que ele é. Até porque, se nós olharmos para a história, a gente vai perceber que essas pessoas geniais, que pensam a vida de maneira muito ética, muito comprometida, elas sempre existiram na história. Você lê os ensinamentos de um grande líder ou do outro, ele vai falar de amor ao próximo, vai falar de perdão, vai falar sobre essas coisas, essas virtudes que nós defendemos. A grande questão de Jesus não é, em primeiro lugar, o que ele falou, o que ele ensinou, como ele agiu. A coisa principal da vida de Jesus é que ele venceu a morte. Esse é o fundamento básico da fé cristã. E é o nosso maior desafio. E por que é o nosso maior desafio? Primeiro,
Porque a gente vive numa sociedade secularizada, cientificista, que busca prova, digamos assim, que caiba na metodologia científica para explicar o mundo natural. E depois de Jesus e antes de Jesus, a gente não conhece ninguém que tenha ressuscitado e vivido eternamente. Nós não conhecemos. E aqui está um grande problema, porque quando a gente fala de ressurreição, teologicamente falando, só Jesus ressuscitou dos mortos. Aí você vai falar, e Lázaro? Lázaro teve um ressuscitamento, mas morreu depois. No Antigo Testamento teve gente que voltou à vida e morreu depois. A ressurreição de Cristo é um conceito teológico. Cristo voltou dentre os mortos e vive eternamente. Esse é o principal fundamento da fé cristã. O problema é que numa sociedade antissobrenaturalista e materialista, nós não temos uma prova cabal que nós podemos chegar para o mundo e falar assim, olha, Jesus ressuscitou e eu posso afirmar. Nós não temos. Aí, quando a gente vai para a internet, vê as pessoas defendendo assim, não, eu posso provar. Não, essa é uma questão de fé, você não pode provar. O que nós temos a respeito da ressurreição? As testemunhas que viram Jesus ressuscitar dos mortos. E aí você vai perguntar, mas Herbert, qual é a qualidade dessas testemunhas? Para o tempo de Jesus, entendo bem o que eu estou falando, para o tempo de Jesus, testemunhas da pior qualidade. Porque as mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição não tinham voz no tribunal, não tinham voz na sociedade. Essas mulheres foram as primeiras a verem Jesus. Tanto é que quando elas voltam para encontrar os discípulos, o que eles falam? Essas mulheres estão histéricas. Elas não sabem do que está falando. Porque naquele tempo, a gente ouviu a Magali falando, né, as mulheres não eram contadas no censo. Elas não tinham voz e Jesus resolveu ressuscitar e aparecer em primeiro lugar para elas. O que é muito chocante. O que é muito chocante. Depois Jesus apareceu aos discípulos, depois para um grupo de mais de 500 pessoas. Então Jesus, ele ressuscitou dos mortos e ele foi aparecendo para as pessoas. Só que ninguém tem uma foto, uma selfie com Jesus desse momento. Não temos. A igreja caminha no testemunho dos apóstolos e da igreja primitiva. O testemunho, o que eles disseram, o que eles viram, o que eles ouviram, é a base da nossa fé. Por isso que quem tenta defender a fé cristã por meio de argumento científico sempre vai se esgotar, porque a fé cristã não cabe, não funciona na lógica moderna cientificista. É uma fé testemunhal, é uma fé que confia no testemunho da comunidade, que confia no testemunho de quem viu isso, de quem ouviu essa história. Então a primeira coisa do desafio da fé cristã é que ela é uma fé que o único, digamos assim, fundamento dela é o testemunho de pessoas. Segunda coisa difícil para pensar na fé é isso aqui, ó. Ninguém imaginava a ressurreição de Jesus. Ninguém esperava. Não era uma coisa que os judeus tinham expectativa. Essa é uma coisa absolutamente nova. Absolutamente nova. Nenhum profeta do Antigo Testamento imaginava isso. Nenhum judeu do Antigo Testamento imaginava isso. A ressurreição de Cristo é algo absolutamente novo na história do Antigo e do Novo Testamento. E por que é um desafio pensar nessa ressurreição? Porque todo judeu cresceu com o imaginário profético lá de Isaías, em que Deus dizia que ele restauraria toda a terra e a terra seria pacificada, o leão viveria junto com o cordeiro, trocariam espadas e armas por arados. Então eles imaginavam que quando o reino de Deus viesse para a história, o mundo seria restaurado. E a grande questão é que essa restauração do mundo começa com um evento. Qual é o evento?
Jesus voltando dos mortos. E não só isso, ressuscitando pelo poder do Espírito. Aqui um adendo teológico que muita gente, inclusive, desconhece. A gente pensa que a parte poderosa da Trindade é o Deus Pai. Teologicamente falando, a parte poderosa da Trindade é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos pelo poder do Espírito. É o poder do Espírito que faz todas as coisas, nesse sentido. Então Jesus estava morto, e tem gente que pensa assim, onde que Jesus estava enquanto estava morto? Aí tem uma música da Lagoinha antiga que diz que ele foi ao inferno tomar a chave do diabo. Gente, essa música, além de ruim, ela não tem nada de bíblico, porque Jesus não foi ao inferno nenhum tomar a chave de ninguém, porque o diabo nunca teve chave de nada. O diabo nunca teve chave do inferno, da morte, nada disso. Isso é uma construção criada no imaginário medieval que entrou para dentro da história da igreja e ficou. E a gente cantava, né? Eu não canto mais, graças a Deus, fui liberto desse negócio. Cantava essas músicas dizendo que ele foi ao inferno, tomou a chave da morte, aí as peças teatrais da igreja, Jesus caindo na pancada com o diabo. É uma loucura só esse negócio. Aí todo mundo imaginava, olha como meu Deus é poderoso. Gente, não teve nada disso. Até porque esse seria um imaginário grego, em que Hades é o deus do submundo, do mundo dos mortos. E de fato o diabo não é Deus de lugar nenhum, e ele não tem lugar nenhum no mundo. Na verdade, biblicamente falando, o diabo, ele, como dizia Lutero, né, é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não tem um poder autônomo para fazer o que ele quer. Inclusive, a Bíblia diz, né, que lá em Apocalipse, que o diabo, a antiga serpente, vai ser destruída junto com um lago de fogo. Então essa história de um inferno, um lago de fogo que queima eternamente, todo mundo lá sofrendo, chorando, aí os filmes, isso também não existe do ponto de vista bíblico. Porque para a Bíblia, o inferno também será destruído. Né? A Bíblia deixa claro que o inferno é para Satanás e seus demônios, não é para gente, não é para ser humano. Então, esse imaginário que foi construído no mundo medieval, de que Jesus foi ao inferno, tomou a chave da morte, chegou lá, uma brigalhada só, ele estava tomando lá, e por isso que ele não ressuscitou antes, isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus, quando desceu, quando foi morto, ele permaneceu morto. E esse é o grande desafio da fé cristã, pensar como que um Deus morre. Deus morreu. Esse é o paradoxo confuso da fé cristã, porque Jesus, como nós falamos em teologia, a segunda pessoa da Trindade, morreu de fato. O corpo dele estava morto e o corpo dele foi ressuscitado. Esse evento muda tudo. Bom, eu vou fazer uma afirmação e com ela eu quero pensar um pouco com vocês sobre ressurreição. A afirmação é que a vida, ela clama por ressurreição. A vida clama por ressurreição. Tem uma frase do Tolstói, não sei se vocês conhecem Lev Tolstói, que foi um filósofo, teólogo russo, muito importante. Inclusive, eu soube essa semana, ontem, o Vladimir Putin recebeu o neto dele, se eu não me engano, como cidadão russo, né? E o Tolstói, ele diz assim: minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade quase me levou ao suicídio, era a mais simples das perguntas que habitam a alma de qualquer ser humano. Uma pergunta sem cuja resposta não é possível viver. Qual é a pergunta? Existe algum sentido em minha vida que não será destruído pela morte inevitável que me aguarda? Existe algum sentido em minha vida que não será destruído ou destruída pela morte inevitável que me aguarda? E aí eu fui para um outro autor que eu li muito no início da juventude, que é o Schopenhauer, que ele diz assim: o animal vive sem conhecer a morte, só tendo consciência de si como um ser sem fim. O ser humano entra em angústia porque ele conhece a morte.
E a angústia humana é um dos fatores desafiadores para a vida. E aí o Freud, né? Que no texto importante dele, se não me engano, em 1913, ele diz assim: nem a própria morte, nem a passagem do tempo tem registro no inconsciente. Essa frase do Freud é sempre muito significativa para mim, porque, em tese, o processo evolutivo das espécies do ser humano teria que nos dar alguma consciência, assim como nos deu a consciência do nojo, a consciência da raiva, a consciência ou pré-consciência, né? A capacidade de sentir nojo, de sentir raiva, de sentir medo. Se você vê um animal que, no processo evolutivo, podia nos matar, automaticamente a gente pode ter nojo daquele animal, ter raiva, ter medo, querer fugir. Porque dentro da gente, no nosso processo evolutivo, a gente assimilou certas coisas que fazem parte agora da nossa capacidade evolutiva da nossa espécie. Agora, é curioso que uma coisa não consegue entrar na nossa cabeça, vamos dizer assim, que é o registro da morte. E a gente pergunta, por que não? Né? Por que a morte nos é estranha? E por isso, eu gostaria de fazer uma afirmação teológica. A morte é estranha porque ela é a consequência radical do que a gente chama de pecado. O que é pecado? Tem gente que pensa que pecado é fazer alguma coisa errada. Pecado é fazer alguma coisa errada. A Bíblia, ela tem um conceito mais sofisticado de pecado. Pecado é a nossa separação de Deus, é o que nos separou de Deus. O pecado, em primeiro lugar, ele é o nosso desejo de ser Deus que nos separa de Deus. É o ser humano buscando autonomia absoluta, inclusive de Deus. Você imagina um ventilador girando a hélice dele, e aí o ventilador olha para a eletricidade e fala assim: olha, eu estou girando aqui há tanto tempo, pode me desligar que eu consigo viver sem você. E aí a energia elétrica vai dizer o seguinte: olha, mas se você se desligar de mim, você vai parar de ventar, você vai parar de rodar. Não, pode desligar que eu continuo. Aí a tomada vai lá, desliga ele, e o ventilador continua rodando, com uma energia residual que ficou ali, né? E fica e para. A lógica que eu quero trazer, bem simples aqui, é que o ser humano ele tem uma fonte de vida. E o desejo dele de ser Deus fez com que ele perdesse a sua fonte inesgotável de vida, que é o próprio Deus. Quando a gente se desliga de Deus, a gente morre. Esse é o conceito fundamental de pecado. Pecado é aquilo que produz morte. Pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. São com essas analogias, essa linguagem, que a Bíblia diz pra gente que tudo que o pecado toca, ele mata. E pecado aqui no sentido da nossa separação radical de Deus. Então, quando a gente olha para a consequência mais radical do nosso pecado, nós temos a morte. A morte, o apóstolo Paulo diz que é a última inimiga a ser vencida. A morte é aquilo que o ser humano não consegue lutar contra. Nós temos a capacidade de talvez reverter um cenário de fome, temos a capacidade de limpar um rio, temos a capacidade de promover uma sociedade menos desigual, mas diante da morte a gente ainda não tem o que fazer. Porque a morte é um imperativo, é um poder. A morte, ela domina tudo. E aí eu vou chamar a sua atenção para a leitura de 1 Coríntios 15, que é o texto fundamental da ressurreição. Se você quiser entender ressurreição, tem que ler o texto de 1 Coríntios 15 todo. A gente não vai ler todo porque ele é muito longo, mas nós vamos ler do verso 12 ao versículo 22, que Paulo diz assim, olha... Paulo escrevendo uma carta à igreja de Corinto, que tinha dúvidas a respeito da ressurreição, algumas pessoas não criam em ressurreição, e ele escreve assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Lembrem-se, a cidade de Corinto, aquelas pessoas que estavam naquela igreja não tiveram contato com a igreja de Jerusalém.
Eles não tiveram contato com as pessoas que viram Jesus ressuscitado dos mortos. Paulo não viu a ressurreição de Cristo naquele primeiro momento. Paulo teve uma experiência com Jesus depois, mas ele não é, digamos assim, da primeira onda daquelas pessoas que viram a ressurreição de Cristo. E muita gente na igreja de Corinto também, eles se converteram, eles se tornaram cristãos, porque eles ouviram a pregação, provavelmente, de Priscila e Áquila, que saíram do evento lá do Pentecostes e foram plantar a igreja lá na cidade de Corinto, né? Então Paulo está escrevendo uma carta respondendo várias perguntas. Uma dessas perguntas é sobre a ressurreição. E Paulo está dizendo, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, primeira coisa, Cristo não ressuscitou. Essa é a primeira coisa. Se não tem, Jesus também não faz parte disso. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Olha quanta inutilidade que existe por causa da ausência de ressurreição. Aqui está o ponto central do porquê que eu digo que ressurreição é o cerne, o fundamento da fé. Tem gente que confunde isso, não entende isso e acha que o fundamento da fé é acreditar em Deus. Não é. Não é acreditar em Deus. Não é acreditar em Jesus. O fundamento da fé é a ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil, a fé é inútil. Ele não diz, não, acreditar em Deus tem um valor social, é uma coisa importante. Não, é inútil. Não tem utilidade nenhuma, não serve para nada. Continua, verso 15. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Lembre-se de uma coisa. No mundo bíblico, quando você quer afirmar alguma coisa, você repete o argumento. Repetição é o nosso negrito, é ênfase. O que Paulo está fazendo aqui? Enfatizando o fato de que se não existe, então Jesus também não. Se, então não, né? Um argumento bem retórico do apóstolo Paulo. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo, adormeceram é uma palavra bonita para quem foi de arrasta. Estão em Cristo. E se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. O ponto do Paulo aqui é muito importante. Algumas pessoas reduzem a fé cristã a dimensões puramente sociais. Se a fé cristã se reduz a isso, não tem ressurreição, Paulo está dizendo que isso também é inútil. Se a fé cristã se reduz a dimensões puramente éticas, morais e sociais, e eu excluo a ressurreição, isso também é inútil. Somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Por quê? O princípio lógico é que se vivemos nessa vida em que tudo tende ao fim, à morte, e não há nada depois disso, então qual é o sentido de eu lutar por coisas que eu acho valiosas, por coisas que eu acho dignas, por valores que são, digamos assim, importantes para o ser humano, para a raça humana? Bom, verso 20, vem a afirmação. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormecem. É uma frasezinha que passa desapercebida. Paulo está dizendo o seguinte: a morte dominou a raça humana até Jesus. Ninguém escapou da morte até Jesus. Como é que eu sei que Deus
está revertendo os efeitos do pecado, porque Jesus Cristo morreu, mas a morte não teve mais poder sobre ele. Nós vimos o primeiro fruto dessa colheita. Aquilo que entrou na corrente sanguínea da humanidade, que foi arrastando todo mundo, devastando todo mundo, foi interrompido em Cristo. A morte não teve poder sobre ele. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como a morte entrou, a ressurreição entrou por meio de Cristo. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Paulo faz uma série de afirmações. Se você não crê na ressurreição, você tem 6 problemas, Paulo diz. Primeiro, se você não crê na ressurreição, a morte para você é um ponto final, porque não existe ressurreição dos mortos para mais ninguém. Segundo, a pregação e a fé são inúteis, não fazem diferença. Terceiro, todos permanecem no pecado. Quarto, quem morreu continua perdido. Quinto, somos dignos de pena. E sexto, se não há ressurreição, comam e bebam, porque o que nos resta é a morte. Essa é uma consciência trágica do pensamento paulino a respeito da falta da fé na ressurreição de Cristo. A vida é só isso aqui e não importa. Agora, se você crê na ressurreição, a primeira coisa é: Jesus de fato ressuscitou. Se nós cremos em ressurreição, nós cremos em Cristo, Jesus. Segundo, a ressurreição já começou. Não é um evento futuro. É como se Deus desse uma amostra grátis para todo mundo. Quer entender a ressurreição? Ele não deu um livro do tipo assim, 7 princípios da ressurreição dos mortos. Se você quer entender a ressurreição, você precisa olhar para Jesus. Terceira coisa, todos os que estão em Cristo já receberam nova vida. E quarta coisa, Paulo diz, essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então não é um processo, digamos assim, instantâneo. Então, diante disso, nós cristãos fazemos algumas afirmações e negamos outras coisas. A primeira coisa que nós negamos é que a alma é eterna. Esse é o princípio platônico. Platão criou uma ideia, a partir do mito da caverna, né? De que existe um mundo sensível e que existe o mundo das ideias. O mundo real é o mundo das ideias, fora da caverna. Isso. E o mundo sensível é o mundo das sombras. Ele diz que a alma está aprisionada no corpo. O corpo físico é uma prisão da alma. E o que nós precisamos, na verdade, é libertar essa alma para que ela viva eternamente. Esse é o princípio platônico. Nós cristãos afirmamos ressurreição. Essa é uma afirmação tão antiga na história da igreja que lá no Concílio de Nicéia, ou Concílio Niceno-Constantinopolitano, dizia-se: creio na ressurreição do corpo. Não é na vida eterna da alma. Quem crê na vida eterna da alma não crê na ressurreição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós não cremos em reencarnação. A ideia da reencarnação, ela é substrato do pensamento neoplatônico, de que a alma é eterna, só que com outros contornos, né?
A Bíblia diz que, e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Não existe uma alma nem eterna e nem uma alma que fica melhorando ou piorando de acordo com a encarnação. Nós cremos que a vida é uma só. E ela pode ter dimensões eternas, mas ela não tem a possibilidade, digamos, de melhorar de acordo com as boas obras que eu faço ou piorar de acordo com as ações que eu faço. Isso seria, primeiro, uma espécie de punição eterna. Nós cristãos não confiamos no nosso mérito e nem em nossas boas obras. Nós cristãos confiamos na graça de Deus, que não soma débitos e nem créditos, e que não nos aceita ou nos rejeita de acordo com o nosso mérito ou com as nossas boas obras, com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Nós cremos que Deus nos aceita unicamente por meio da sua graça. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus, que não depende do nosso desempenho moral, espiritual, religioso. Nós também não cremos em karma, como pensam os hindus, por exemplo, em que há uma transmigração da alma, o que eles chamam de você pode hoje ser Ebert e amanhã ser cavalo. E na outra encarnação ser um jegue. Você imagina que coisa terrível, gente? Eu terminar como um rato no final da minha vida, ser a última etapa da minha evolução, o pessoal tacando chumbim para me matar, e eu correndo, tentando fugir daquilo. Bom, não. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou o mundo e criou já os seres humanos como humanos, né? E por isso que Deus, Ele nos ressuscitará em carne. Essa é uma outra afirmação teológica. Creio na ressurreição do corpo, em carne, fisicamente, humanos inteiros. Da onde que nós tiramos essas afirmações? Não é de uma ideia. Nós tiramos do fato e do testemunho de que quando Cristo ressuscitou, Ele comeu e Ele ressuscitou em carne. Tem um discípulo dele chamado Tomé, que ele ficou em dúvida, né? Jesus ressuscitou mesmo, gente? Não sei. Jesus falou, toca na minha mão. E Tomé tocou. Falou, é verdade, ressuscitou em carne. Deus não nos criou no paraíso para a gente viver depois na espiritosfera, tipo Dragon Ball Z, vivendo nas nuvens, assim. O pessoal aí mais velho não vai pegar essa referência, felizmente. Galera da década de 90 aí vai entender perfeitamente o que é Dragon Ball Z. Mas Deus não nos criou para vivermos num lugar etéreo. Deus nos criou como seres inteiros, holísticos. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou alma vivente, Nefesh Hayah, significa um ser vivo, inteiro. Nós não fomos feitos para a morte. E por isso que a morte será sempre estranha para a gente. Por que a morte não entrou no processo evolutivo ainda? Porque a morte não é um processo... É natural, porque nós vivemos na condição, digamos assim, da queda, somos seres quedados, e por isso a consequência radical da nossa queda é a morte, mas não é, digamos assim, natural, por outro lado, porque nós temos fome de eternidade. Temos fome de vida eterna. Bom, Jesus ressuscitou e ninguém esperava essa notícia. A ressurreição de Jesus inaugura uma nova realidade na história. Até então, o judaísmo era uma religião ética, que come, que não come, como que se vive, com quem casa, deixa de casar. Jesus encerra esse ciclo do Antigo Testamento, na nova aliança no seu sangue, e inaugura um novo período na história. Muitos cristãos, influenciados pelo sofrimento da Igreja Católica medieval, que via na cruz o grande símbolo da fé, que a cruz era o grande paradigma da fé, e não é. Se Jesus só tivesse morrido na cruz, ele poderia ser tratado como um mártir político.
mas isso talvez não seria tão interessante para a gente. A cruz de Cristo não é o fundamento da fé cristã. Nós devemos nos assemelhar com Cristo em sua morte, no sentido de levar a radicalidade do Evangelho ao ponto de que, se preciso for, nós morremos. No entanto, viver a partir do paradigma da morte é uma desgraça. Eu não posso olhar para a cruz e falar, é isso. Eu tenho que olhar para o túmulo vazio e falar, é isso. É o túmulo vazio que dá sentido à cruz. Porque muita gente também, como Jesus, morreu numa cruz. Morreu apedrejado, morreu de várias formas. E a história da igreja colocou uma ênfase enorme na cruz e tirou da ressurreição. De modo que, por exemplo, Martinho Lutero dizia, prega essa única coisa, a sabedoria da cruz. A igreja criou no símbolo da cruz, que foi uma coisa construída muito posteriormente, porque o símbolo cristão, durante aí pelo menos uns 300 anos, foi o ictus. Sabe o peixinho? Aquele peixe, ele é um acrônimo, né? Que significa Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse símbolo do peixe, ou o do pavão, como algumas comunidades cristãs vão trazer, né? O símbolo da ressurreição, era o símbolo da igreja. Mas a igreja pegou a cruz e colocou como ênfase, por conta de uma experiência de um cara que viu na cruz o símbolo de poder. Você sabe que essa história é muito enigmática, né? Quando Constantino, ele está indo para a guerra, e ele tem um sonho, uma visão, seja lá o que for, que ele vê a cruz, ele entendia que Deus estava com ele e ia vencer a guerra. A partir daquele momento, a cruz se torna um grande símbolo, e é um símbolo de poder. Quando a gente chama cruzadas, o que são cruzadas? É o símbolo do povo que carrega a cruz e carrega a espada. É uma cruzada, né? Era a conquista de territórios ali, de um império cristianizado, né? Mas o grande símbolo cristão nunca foi a cruz. O grande símbolo cristão sempre foi o túmulo vazio. É isso que causa espanto. É isso que causa o fascínio do Evangelho. É isso que causa a expectativa de que, assim como Cristo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Bom, e qual é a grande mensagem de tudo isso, né? A primeira coisa que a ressurreição de Cristo afirma é que esse mundo importa. Cristo ressuscitou nesse mundo. E a segunda coisa é que você importa. A morte é o nosso grande problema, gente. Você vê o passar dos anos, o seu corpo começa a falhar, doença. Eu tive que fazer a cirurgia no pescoço para tirar um cisto. Você fica doente, pega Covid, pega gripe, tem alergia. Você, de repente, vê que o seu corpo não é mais aquele corpo vitalizado como era na infância, na adolescência. E a gente vai vendo que, apesar da nossa cabeça, às vezes, estar perfeitamente bem, o nosso corpo nem sempre anda no mesmo ritmo. A morte é uma tragédia para a gente. E o que Jesus ensina para a gente é que não só esse mundo importa, como a nossa vida importa. A nossa história importa. Ninguém vai morrer e ficar desmemorado, vai chegar no céu e não lembrar de nada. Nós só somos o que somos pelas memórias que carregamos. A memória é o tecido da alma, é o guardião da nossa história. Quem perde a memória, perde a vida. A memória, ela é o tecido das nossas experiências, da nossa vida. O Carl Sagan, que tem voltado assim à tona por conta do foguete lá Artemis 2, né? É isso? Que vai para a Lua, né? E o Carl Sagan é um filósofo, astrônomo e por aí vai, né? Ele diz assim: pessoalmente eu ficaria encantado se houvesse uma vida após a morte. Especialmente se isso permitisse que eu continuasse a aprender sobre esse mundo e os outros. E se isso me desse uma chance
de descobrir como é a história. Só que ele, ateu, né? Então ele não tinha nenhuma expectativa de vida eterna, de vida ressuscitada. Eu poderia dizer, Carl Sagan, olha para esse evento aqui, olha para essa história, olha para o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos e talvez isso seja um evento importante para você. Bom, Jesus ressuscitou, é Páscoa, e o que isso significa, né? Eu vou fazer 3 afirmações e vou terminar. Primeiro, a ressurreição de Jesus é o nervo central da fé cristã. É o triunfo da morte sobre a vida. Se você puder gravar uma única coisa dessa reflexão toda, a ressurreição é o nervo central da fé cristã. Ponto. A ressurreição é a pedra angular que sustenta o maior movimento de fé do planeta, a Igreja. Nós cristãos, por mais contraditório que seja, sempre fomos pioneiros em movimentos de vida. Durante a história da Igreja, apesar de hoje isso estar meio perdido, quando havia uma catástrofe, a Igreja se organizava para sustentar e ajudar as pessoas que estavam na catástrofe. Quando havia falta de comida, a Igreja se organizava para levar comida. Quando havia doença, muitos cristãos, sem formação nenhuma, se voluntariavam para ajudar a gente doente, tratando suas feridas e suas doenças, como um movimento de vida, né? Então a Igreja é, sem dúvidas, o povo da ressurreição, o povo da vida. E a última coisa é que a ressurreição põe fim ao imperativo da morte. A morte, ela é um ponto final. A ressurreição é uma vírgula. A morte diz, acabou. A ressurreição diz, por enquanto. Se Jesus ressuscitou, a grande questão é, como é que a gente vive a vida agora, né? Porque tem muita gente que vive a vida com medo da morte. E por causa do medo da morte, não vive a vida. Tem gente que fica tão assombrado com a vida que não consegue viver. É como aquele ditado que diz, né? Que são aquelas pessoas que, por medo de morrer, perderam a vida. Em vida. Então a ressurreição é um convite para a vida. Para viver. Para ter coragem de viver. Porque se a vida é eterna, então ela começa agora. Eu não preciso esperar chegar lá na eternidade, daqui a uns 140 anos, quando eu for botado num caixão. Pessoal, nossa, tá otimista, né? Daqui a muito tempo. Não, a vida começa agora. A vida da ressurreição começa agora. Então nós devemos viver como alguém que já ressuscitou em Cristo. Isso imputa a gente essa energia para a vida, essa vontade de viver, esse desejo para a vida. E não ficar assombrado dentro de um quarto escuro, igual os discípulos ficaram, com medo, dizendo, qual eu vou ser o próximo? Quando é que vai acontecer essa tragédia comigo também? Porque nós, como discípulos, olhando para a morte trágica de Jesus, podemos ficar com o espanto de, meu Deus, se mataram ele, coitado de mim. Mas quem vive a partir da lógica da ressurreição tem que dizer para si mesmo o seguinte: eu vivo a partir de um imperativo de vida. Essa energia de vida tem que correr nas minhas veias aqui. Ela tem que me movimentar, me colocar na história, de modo que qualquer pessoa que tiver um encontro comigo tem que ver vida e não morte. Tem que ver uma pessoa vitalizada pelo poder do Espírito, pelo poder da ressurreição, que diz, esse mundo tem que virar de cabeça para baixo. Eu não posso viver a vida cristã assim, eu acordo de manhã, vivo a minha vida, à noite eu fico amedrontado, meu irmão. Não tem mais esse pavor que domina o meu coração para dizer o seguinte, isso domina a minha vida. E por isso, quem vive vitalizado pelo poder do Espírito, constrói uma vida
com Deus. Uma vida de ressurreição. O apóstolo Paulo diz assim: vocês não receberam um espírito para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam um espírito de coragem. De coragem. Muitas das vezes o que nos falta é essa capacidade de viver a vida ressuscitada. E essa vida da ressurreição é uma vida que nos ajuda a construir muita coisa na história. A construir muita história com Deus. Muita coisa. Por isso que eu quero relembrar você que a ressurreição não é um evento de 2000 anos atrás. A ressurreição é um evento que acontece na história de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Olham para o túmulo vazio e diz: se a morte perdeu o poder, o que pode nos parar? O que pode me abater? O que pode acabar comigo? Nada. E aí sim a gente vai em Cristo construir uma vida com Deus. Seja qual for. Seja qual for a sua vida, qual for a sua história. Eu sei que o nosso final é glorioso, é majestoso e de todos nós. A mensagem cristã não é restrita assim para o público cristão, sabe? É uma mensagem que nós deveríamos anunciar para o mundo inteiro, dizendo: a vida, a morte não tem a última palavra. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Amém e amém. Vamos cantar uma última música e encerrar o nosso encontro.